Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar. E seja qual o ambiente que você estiver agora, que Deus venha abençoar poderosamente em nome de Jesus. É o que peço. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra e quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né? Você se inscrevendo ali, você vai ser sinalizado quando sair conteúdo novo e pedir para você também, em nome de Jesus, que nos siga no TikTok também, que é a outra plataforma que nós estamos com os nossos momentos de reflexão. E o intuito do canal é muito simples. Que essas mensagens, que esses momentos de reflexão, que eu e vocês temos aprendido dentro dos temas à luz da palavra de Deus, que venha alcançar outras pessoas. Esse é o objetivo desse canal. Então dê uma força aí, compartilhe, siga o canal e vai ser bênção de Deus. Já está sendo, né? E vai ser mais ainda em nome de Jesus. Pessoal, então assim, hoje nós vamos trazer mais um tema. E o tema de hoje é este. Quando os selos são abertos, as aparências caem, né? Nós estamos fazendo aí uma sequência, não na ordem cronológica dos fatos, né? Mas sobre alguns acontecimentos que está ali no livro da Revelação, ou seja, no livro do Apocalipse. Nós falamos das taças, né? Nós falamos das trombetas e agora vamos falar dos selos, né? E ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, né? Sobre esse tema, sobre os selos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a palavra tem para nos ensinar hoje. Texto base, Apocalipse 6 até o 8, né? Ali e tal. Então vamos ver por partes, selo por selo. Pessoal, então assim, às vezes as pessoas acham que o livro do Apocalipse é um código de terror. Nossa, Apocalipse e tal, né? Mas não é. Tanto que Apocalipse quer dizer revelação, né? Então, ou seja, é mais uma revelação. O livro do Apocalipse é uma revelação do plano divino, onde Deus mostra ao apóstolo João, né, o que aconteceria na terra antes do retorno de Cristo, né? Então, os 7 selos, eles não são apenas eventos proféticos distantes, são também retratos espirituais da realidade humana, quando Deus começa a revelar o que está escondido. Cada selo representa algo que Deus permite ser manifesto, mostrando que nada fica oculto quando o Cordeiro abre o livro. Pessoal, então assim, o livro do Apocalipse ele é muito complexo. Vou ser sincero, não é um livro que eu já me aprofundei como devia, né? Mas ele é muito vasto em informações. Algumas pessoas falam, não, o Apocalipse é um livro totalmente simbólico. Outros, não, ele é literal. Outros dizem assim, não, ele tem ambos os pontos e tal, né? Então tem muitas óticas sobre isso, né? Então assim, eu sempre digo que a ótica até pode mudar, mas os eventos são os mesmos, né? Então vamos lá. Vamos ver sobre o primeiro selo. O primeiro selo, o cavalo branco, né? Vamos ali já para o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. E diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olheis, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, né? Então assim, nessa ótica que nós temos aqui, o cavalo branco ele simboliza a falsa aparência de vitória e pureza. É o espírito do engano religioso. Muitos saem vencendo em nome de Deus, mas sem o cordeiro, levando o povo a um evangelho de aparência. Então muitos saem vencendo em nome de Deus, mas sem o cordeiro, levando o povo a um evangelho de aparência.
é a religião sem Cristo, a igreja sem arrependimento, ou cristão, aquele que é de Deus sem cruz, né? Então, qual aplicação nós podemos colocar, né? Aplicando, Deus começa quebrando o primeiro selo quando ele expõe o orgulho espiritual, mostrando que nem toda coroa é dada pelo céu. O segundo selo, o cavalo vermelho, né? E está aqui, Apocalipse 6 mesmo, mas é no versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então, o vermelho é o símbolo da guerra, do sangue, né? Quando o homem rejeita a verdade, a paz ela é tirada. O segundo selo ele revela o resultado do engano, divisões, conflito e ódio entre os homens. E aplicando, Deus permite guerras não para destruir, mas para mostrar que onde Cristo não reina, reina o caos. Quando o amor de muitos se esfriar, o selo do conflito é aberto. Vamos para o terceiro selo, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então o preto ali, o cavalo preto ali fala da escassez e injustiça, né? A balança representa comércio, manipulação, desigualdade. É o tempo em que a fome espiritual e moral se instala, e o povo vive de aparência, sem o pão da vida. Ou seja, aplicando aí dentro desse conceito, quando o homem tenta comprar e vender a fé, o evangelho vira negócio e o cordeiro é trocado por lucro. Mas Deus ainda sustenta o vinho e o azeite, a presença do Espírito e o sangue da aliança, que não podem ser vendidos. O quarto selo, o cavalo amarelo, versículo 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amarelo, complicado, né? O amarelo é a cor da decomposição, da morte espiritual. Esse selo mostra o resultado final de um mundo sem Deus, vida sem propósito, fé sem vida e morte sem esperança. Aplicando nesse conceito, quando o homem ignora os 3 primeiros selos, o engano, a guerra e a injustiça, o último estágio é a morte espiritual. Mas para quem tem o selo do Espírito Santo, a morte perde o poder. Vamos para o 5º selo, versículo 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Só abrindo um parênteses aqui,
Nesse momento que nós estamos fazendo esse momento de reflexão, nesse momento que você está vendo essa reflexão, às vezes passa batido, mas a gente sabe que há pessoas morrendo, pessoas sendo, perdão, pessoas morrendo pela fé que professam. Até o último instante da vida deles, não estão rejeitando Cristo, não estão rejeitando Jesus, não estão rejeitando a palavra, estão indo até o final. Só por esse fato, elas estão sendo mortas. Perdão. E glorificamos a Deus. Nós sabemos que as coisas têm tendência em se afunilarem, mas louvamos a Deus que nós temos ainda essa oportunidade de fazer a propagação da palavra. Que nós temos ainda essa liberdade de refletir sobre a palavra. Porque tem lugares aí, né? Lugares, eu não quero citar os nomes, se você dá um Google ali, você vai descobrir os lugares que a internet ela é monitorada para que você venha ter um acesso externo, e isso aí pode gerar um preço muito grande. Você pode utilizar procedimentos como uma VPN, alguma coisa desse gênero, para você conseguir acessar conteúdos além daquilo que é fornecido para aquele país, ou para aquele, vou colocar assim, para aquele império, porque isso é imperialismo, né? Então, a internet é aquilo que eles querem, na TV é aquilo que eles querem, então não tem mais essa liberdade, né? Voltando ali na palavra e tentando descobrir onde que eu parei, e já lembrei. Então vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que havia de ser morto, como eles foram. Meio complexo, né? Esse versículo 9, 10, 11. Então assim, aqui nós vemos a fidelidade dos mártires, os que não negaram a verdade mesmo diante da perseguição. O quinto selo revela que Deus ouve o clamor dos justos e que o sangue dos fiéis nunca é esquecido. Fazendo aplicação na base desses 3 versículos, o selo da fé verdadeira é a perseverança, mesmo quando o mundo inteiro se levanta contra você. Deus ainda tem um povo escondido debaixo do altar, orando e esperando a justiça final. E faz a gente refletir, né? Porque nós estamos numa ótica aqui, né? Mas os acontecimentos são inevitáveis, né? E faz a gente refletir bastante. O sexto selo, o grande abalo, versículo 12 até o 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas.
e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui tudo treme, né? Tudo. O sol, a lua, as estrelas, tudo que parecia firme se abala. E esse selo, ele representa o juízo divino. Quando Deus balança tudo que é abalável para que só permaneça o que vem dele. E nós temos ali uma referência no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 27. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Então, fazendo uma aplicação dentro dessa ótica, né? Deus vai abalar sistemas, né? Deus vai abalar sistemas, impérios, ministérios e corações, para provar quem está firmado na rocha. É nesse momento aí, né? É neste momento que as coisas vão acontecer, que vai ver quem é, quem não é, quem está e quem não está, né? Tudo vai ser abalado, tudo, sem exceção, né? Os que vivem de aparência serão derrubados, mas os que vivem pela fé permanecerão de pé. Vamos para o último selo, o sétimo selo, o silêncio no céu. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. O sétimo selo é o silêncio de Deus antes da resposta final. É o momento em que a eternidade respira fundo, antes do toque das trombetas. O céu silencia quando a justiça está prestes a se cumprir. Imagine o silêncio, né? Aplicando, baseado nisso, quando Deus se cala, não é ausência, é preparação. Então, há silêncios que antecedem a resposta divina, silêncios que testam a fé dos santos. E o sétimo selo mostra que o Cordeiro reina mesmo no silêncio. E qual a conclusão que nós chegamos através de tudo isso que nós estamos refletindo? Os 7 selos não são apenas eventos cósmicos. São processos espirituais que Deus permite para revelar o quê? O coração do homem. Quando o Cordeiro abre os selos, ele está dizendo assim: agora tudo que está escondido será revelado. Tudo. Tudo. Sem exceção. Tudo vai ser revelado. Porque não tem nada que se esconde dos olhos dele. Ou seja, não há nada tão oculto que não venha a ser revelado. E no final, quem permanece? Os que têm o selo de Deus na fronte, o selo do Espírito, o selo da verdade, o selo do arrependimento e da fé viva. Esses são os que permanecem.
E com isso nós fazemos uma aplicação final. Hoje, muitos vivem sob selos falsos, selos de aparência, de fama, religião e poder. Mas o Cordeiro procura os selados pelo Espírito. Aqueles que mesmo entre guerras, enganos e secas espirituais, ainda guardam a fé. E os 7 selos mostram o colapso do sistema humano, para revelar o triunfo do reino de Deus. Porque quando o homem perde o controle, o Cordeiro assume o trono. Que frase, hein? Porque quando o homem perde o controle, o Cordeiro assume o trono. Fantástico, né? Faz nós refletirmos, né? Sobre a abertura dos selos. O silêncio, cada etapa, né? E faz realmente a gente ficar atemorizado. Não sei se existe essa palavra, né? Mas com temor ali. Puxa. Né? Porque vai acontecer. Vai acontecer. A palavra de Deus, ela é fiel. E é mais atual do que o jornal que vai ser amanhã. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo isso. E se essa palavra falou com você, como falou comigo, como tocou no fundo do meu coração, compartilhe. Mande para alguém. Seja um canal de bênção. Seja via TikTok, seja via YouTube, seja via o Facebook, WhatsApp. A forma hoje existe formas. Nós compartilhamos tanta coisa. Eu compartilho, às vezes, um vídeo engraçado, alguma coisa assim, para descontrair um pouco. Muitas das vezes a gente... E o que custa compartilhar uma mensagem? Né? Não é minha, é a mensagem de Deus. É o que está na palavra. Eu estou aqui aprendendo como, assim, igual você. Mande para alguém, seja um canal de bênção. Né? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês que está aí acompanhando nosso canal. Aqui embaixo tem os comentários. Por favor, deixe o seu comentário, sua opinião, sua ótica. A palavra de Deus, ela é tão abrangente, né? Para que a gente venha aprender cada vez mais. É como eu falei, o Apocalipse, ele tem algumas pessoas têm óticas diferentes. E é interessante a gente compartilhar, entendendo que vai ser cumprido. Mas a ótica é muitas coisas interessantes para que a gente venha absorver como aprendizado, né? E se você tiver uma sugestão de tema, né? Coloque aí nos comentários também. Eu queria, de repente, um tema sobre tal coisa. Coloque aí para a gente trazer no momento de reflexão, para que a gente venha aprender sozinho, na ótica aprender juntos, né? Na ótica da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode dizer, pode falar sobre isso? Escreva aí, né? Seja aí nos comentários do YouTube ou do TikTok. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, né? Nessa graça e nessa misericórdia gigantesca que Ele tem sobre a nossa vida, né? Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.